Vamos trazer agora a Luciana Verdolim, porque o presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltaram a trocar farpas hoje, estavam num evento em Betim. Ô, Luciana Verdolim, e muito se comentava sobre o fato de Romeu Zema não participar dos últimos atos em que Lula estava. E aí, o que aconteceu hoje? Conta para a nossa audiência. Olha, foi um evento de uma montadora lá na região metropolitana de Belo Horizonte e Romeu Zema falou antes de Lula e inclusive fez questão de ressaltar o trabalho que está sendo feito pelo secretariado dele, alfinetando aí o presidente Lula, que tem ao todo 38 ministérios. Para a gente entender como é que começou essa troca de farpas, a gente vai escutar a declaração do governador de Minas, Romeu Zema. O que nós estamos fazendo no governo de Minas é o que qualquer empresa faz. Gente competente. Todo o meu secretariado foi escolhido, foi selecionado, igual a Fiat contrata aqui. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. E eu agradeço a minha equipe de secretariado que assumiu um estado desacreditado que qualquer um teria recusado. O presidente Lula não gostou nada das afirmações e rebateu o Zema, garantindo que ele escolheu muito bem a equipe aqui de governo, apesar de ser maior, 38 ministérios, fez inclusive elogios ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente também tem para acompanhar. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10, o importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem, dos compromissos que as pessoas têm. Eu não quero só um cara formado em filosofia, um cara formado em engenharia, um cara formado em qualquer coisa. É muito importante o diploma, mas eu quero pessoas que tenham, antes de tudo, sensibilidade no coração para entender o problema da sociedade brasileira. E graças à minha equipe, precisou eu voltar à presidência para que a economia voltasse a crescer acima de 3%. Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Nem você, nem o economista se lembra. Romeu Zema ainda fez críticas ao governo de Minas anterior, de Fernando Pimentel, petista, que saiu em 2018. Zema disse o seguinte: assumiu em 2019, o estado estava literalmente desmoronando, frisou que o governo estadual não fazia repasses de ICMS e de IPVA para os municípios mineiros e disse que o governo estava, na época, atrasando o pagamento dos servidores públicos, inclusive. Quem não gostou dessas afirmações foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. É mineiro e é apontado, inclusive, como futuro candidato ao governo de Minas Gerais, que fez questão também de rebater o governador de Minas. A gente tem para acompanhar. Quando o senhor aprovou o Propag, junto com o presidente Rodrigo Pacheco, no Congresso Nacional, que permitiu, presidente, aqui eu quero relatar um fato. A dívida de Minas cresceu nos últimos 5 anos mais de 50%, passando de 110 bilhões em 2019 para 165 bilhões de reais. E o senhor aprovou, fazendo justiça com Minas Gerais, dando condições de Minas Gerais de se restabelecer. Tratando Minas como Minas sempre tratou o senhor, dando uma vitória ao senhor em Minas Gerais, todas as eleições que o senhor disputou para poder governar o Brasil. Os desentendimentos entre o governador de Minas e o presidente da República ficaram mais frequentes depois de críticas que foram feitas não só por Zema, mas por vários governadores ao programa de renegociação das dívidas dos estados. Eita, Luciana Verdolim, tô até constrangido aqui depois dessa. Lavação de roupa suja mesmo, hein? Obrigado pelas informações. Não foi nem torta de climão, foi aquele bolo de Santo Antônio de climão, aquele grande, assim, que o pessoal vai tentar encontrar a medalhinha da sorte ali. Dedo no olho e gritaria, pra gente não falar outra coisa, né, Alangani? Total.
E aí, o que você acha dessa lavação de roupa suja assim na frente de todo mundo? O Zema estava evitando encontrar o presidente da República nesses eventos. Aí quando há o encontro, troca de farpas. Ele não se calou, o presidente também não, ainda fez um recado direto. Zema, você não se lembra, né? Qual foi a última vez que você viu o Brasil crescer 3%? Fica todo mundo ali, depois eu quero só trazer mais uma vez a cara do vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Ele ficou, né, naquela cara assim, né, tipo, não sabe se rir, se... Chorrindo, vamos dizer assim, chorrindo. Picolé de chuchu. Com aquela cara de picolé de chuchu. E aí, Gani? Olha só, Evandro, troca de farpas, a gente está acostumado. Geralmente há um vazamento, recados pela imprensa, hoje com redes sociais. Agora, troca de farpas, assim, num evento público, né, que geralmente você busca pontos de convergência, isso realmente é inédito. Agora, a gente tem que chamar atenção para uma fake news aí falada. E aqui eu não estou criminalizando, vocês sabem que eu não criminalizo fake news, elas acontecem, né? Eu sempre defendo que para a liberdade existir, imperfeições vão existir. É assim, é do jogo. O Brasil cresceu em 2021 4,5%. Em 2022, cresceu 3%. Então, não é verdade o que o presidente diz que há quanto tempo que o Brasil não crescia 3%. No governo Jair Bolsonaro, por 2 anos consecutivos, cresceu mais de 3%. Lembrando que Jair Bolsonaro pegou uma pandemia, o que não é brincadeira. Vamos acompanhar a cara do vice-presidente Geraldo Alckmin depois dessa lá, ó. O ministro falando, porque o presidente da República ajudou aqui o estado de Minas Gerais, né, a resolver a dívida, Zema. E aí tá a cara lá do governador, do ex-governador, agora vice-presidente Geraldo Alckmin, não quer nem fazer contato visual, Fábio Piperno, para não correr o risco de entrar no tiroteio. Bom, primeiro a questão dos números aí que o Alan citou, né, de fato... Ele tem razão, até porque a gente mostrou esses números recentemente aqui. Eu só... Sempre que eu faço esse cálculo, eu retiro da conta 2020 e 2021. 2020 despencou mais de 3 e 2021 recuperou o que tinha perdido em 20. 2 anos, obviamente, influenciados aí pela questão da pandemia, tá? Então, mas em 2022, sim, o Brasil cresce 3,1 e... Quem chegou mais perto do dado correto foi a Gleisi ontem, que ela falou que pela primeira vez o Brasil cresce acima de 3% sobre uma base de crescimento, uma base que já registrava crescimento. Ou seja, o que ela quer dizer é o seguinte, crescemos 2 anos em cima de um 2022 que já tinha crescido também. A Gleisi foi quem deu o dado mais fidedigno. De qualquer forma, primeiro, eu achei extremamente deselegante a primeira manifestação do governador Zema. E aí eu também não gostei da forma... E ele falou primeiro. Não, exato, porque ele abre, então, essa troca de chumbo aí, né? Enfim, essa troca de... Farpas. Não só de farpas, mas de... Metralhadora. E veja... também acho que o presidente foi muito ácido na resposta dele e o ministro mais ainda. Muita ironia, né? Todo mundo, né? Então, realmente, agora, veja, primeiro que isso desfaz um pouco o mito do mineiro discreto, o mineirinho, né? De boa conversa. Come pelas beiradas. Enfim, o que come pelas beiradas. Não, está falando de mineiros aí que vão de peito aberto para a luta no melhor estilo gladiador. E segundo, eu acho que o presidente da República toda hora participa de eventos junto com o governador Tarcísio. Não dá para comparar o nível de civilidade. E eu chamo a atenção também para uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo no final de semana, e o Estadão fez um editorial em cima disso, criticando as receitas que o governo federal vai perder por conta da renegociação da dívida dos estados. Não adianta o governador Zema reclamar que vai ter que pagar alguma coisa agora. O fato é que todos os estados devedores, principalmente os grandes devedores, estão se beneficiando demais. Quem não está se beneficiando é quem pagava certinho em dia. Agora, os grandões, especialmente em Minas Gerais,
tiveram, sim, bastante benefício nessa negociação fechada. José Maria Trindade, a gente precisa lembrar também que, a partir de agora, ou sempre, né, tudo é política, tudo é movimento pré-eleitoral. E a gente tem um ministro com um interesse por tentar o governo de Minas Gerais. Aí nós temos um governador que está tentando manter o seu grupo ali no poder porque ele não conseguiria a reeleição. Ou seja, todos os diálogos ali vão conter uma acidez necessária para dar um recado para esse público que espera algo desse ou dessa autoridade, né? Pois essa é uma novidade na política, né? A frase que a gente mais ouvia aqui quando governadores visitavam o presidente da República, e eu cobri a presidência durante muito tempo, era de que governo não faz absolutamente nenhuma oposição ao governo. Então, qualquer que era o governador, mas quando se tratava de um entendimento com o governo federal, era governo com governo, ou seja, pensamento no Estado e na União. Ontem, num encontro com alguns prefeitos e tal, que estavam numa homenagem ao novo ministro da Saúde, né, Alexandre Padilha, os prefeitos falavam a mesma língua. E muitos eram ali de partidos diferentes. Mas esta é a novidade. Esse lugar aí é como se fosse o ABC de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. É uma região altamente industrializada, é que tem a maior mancha populacional de Minas Gerais. É por conta disso aí que Belo Horizonte não é a terceira maior cidade do país, porque Belo Horizonte ficou circunscrita ali aos habitantes de Belo Horizonte. Betim, Contagem ali é onde está a Fiat do Brasil e tem várias usinas, é uma área muito dominada pelo PT, basicamente pelos sindicatos, né? Então, este é o cenário. Vamos lá. O Zema, ele não tinha absolutamente nenhuma experiência política. Ele é dono de uma empresa assim, de venda de eletrodomésticos e tem representação nos estados. Foi candidato, todo mundo ria. Era como se o dono da van fosse candidato. E ele ganhou. E é verdade que ele fez a seleção assim porque eu conheço um secretário que foi convidado, recebeu um telefonema de uma agência. Olha, você foi selecionado, e ele é de São Paulo. Você foi selecionado para ser o nosso secretário em Minas Gerais. Você aceita conversar? Ele achou aquilo a coisa mais estranha do mundo. Aí ele foi e não aceitou ser secretário do Zema. Então foi assim, com base em dados concretos e como se fosse uma empresa. É como se você substituísse um governador por uma inteligência artificial. Existem argumentos contra e a favor. A favor é de que a coisa funcionaria. Agora, contra é de que a política tem que ver prioridades que a máquina e que a racionalidade não consegue ver. Então, o Zema administrou Minas Gerais, assim, empresarialmente deu certo, porque ele conseguiu uma reeleição muito, muito boa. É candidato. A fala do ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, ele é candidato. O Alexandre vai se chocar com o Zema nas urnas. Então, ele tem que fazer um discurso forte e de oposição a Zema. Ou ele será candidato ao governo, eu acho que será o Senado, né? O Alexandre Silveira. Está sendo preparado para isso com o apoio do PT. Então, este é o horizonte que Lula encontrou lá. Eu entendo que a sabedoria política, e aí entraria em Minas, é deixar o Alexandre defender e discutir com Zema, e Lula ficaria acima disso tudo. Mas o Lula mordeu a isca e decidiu responder, né? E foi apoiado lá porque a base é sindical. É mesmo. Fala aí, Segré. Zema tem uma vantagem muito grande em termos de administração. Ele fez uma boa administração, foi reeleito com ampla maioria, mas devemos lembrar que não conseguiu eleger nada, não conseguiu deputado, senador, não conseguiu absolutamente nada. Ou seja, a sua base é forte para ele, mas ele não consegue transferir votos. Me pareceu que o governador Zema fez um comentário interessante do que ele tinha feito. Contratei secretários, são 14 e foram todos por uma questão técnica, pela meritocracia, pelo currículo e não por um apoio político, mesmo que ele não falasse desse jeito. O presidente, acho que sentiu as dores desse comentário e teve que fazer uma réplica. O problema é que na política, quando você não tem direito à tréplica, você vai ficar sempre com o comentário do último. Nesse caso, o presidente Lula. Então, Zema colocou a sua
a sua isca, como bem mencionou a Maria. O presidente Lula tomou a isca, mas não tinha como rebater de novo. E ficou por aí. Mas fica muito claro que, se tivesse uma tréplica, Zema poderia ter dito: os seus ministros são tão bons que você está trocando eles. E estaria certo. Mas são questões da política, obviamente. E aí está a explicação, Evandro, de por que muitos governadores ou prefeitos não querem estar no palanque com o presidente. Até porque o país cresceu 3,4%. Você lembra, cutucando ao governador? O governador ia responder o quê? Sem um microfone? Aí não ia ter sentido. Mas aí vem a outra questão. Cresceu tanto e tão bom que a sua popularidade está lá embaixo. Poderia ter dito Zema também. Mas aí entrava num palanque que ia ficar entediante para aquele que estava assistindo essa cerimônia, né? É verdade, só não ia ficar entediante para a gente que tem que analisar tudo isso aqui depois.